E aí galera, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E cara, no vlog de hoje eu quero mostrar pra vocês como é que tá sendo um dia aqui de cardio. Tipo, rotina mesmo, nada demais que vai acontecer hoje, eu acho, não sei, é sempre uma surpresa. Mas eu quero mostrar pra vocês como é que tá sendo aqui um dia de respiratório. Porque, pra quem não sabe, o PCI de cardio é dividido em cardio e respiratório. Daí a gente já passou pela parte do coração e agora só estamos focando em pulmão, enfim, trocas gasosas e esse tipo de parada aí. E daí eu quero mostrar pra vocês como é que tá sendo. E, cara, eu quero bater um papo muito legal com vocês sobre a diferença entre a Unirio e a UFRJ. Que são duas faculdades federais daqui do Rio, tipo, muito boas, por sinal, já adianto. Mas, pra quem não sabe, eu estudei durante um ano lá na Unirio antes de vir pra UFRJ. Né? Então, quero bater um papo com vocês aí sobre essas diferenças, quais foram as minhas impressões, quais foram as minhas vivências lá e aqui, o que eu acho melhor de cada uma, né? Inclusive, esse tema foi um inscrito aqui do canal que sugeriu. Ele comentou em um vídeo nosso. Então, pô, se você tem alguma sugestão de vídeo, não hesita, bota aqui nos comentários que eu me amarro em interagir com vocês e vai ser muito bom fazer os vídeos aí que vocês sugerem, tá bom? E se você curtir esse vídeo, já deixa o teu like e se inscreve aqui no canal, porque eu sei que vocês estão curtindo o conteúdo. Mas sem enrolação, vamos embora pro vídeo, porque já são 7h40 e a aula começa às 9 horas, né? Começa um pouco mais tarde, então dá pra dormir até um pouco mais tarde, né? Não precisa acordar antes do sol. Então, vou terminar aqui de me arrumar rapidinho e já vou lá pra faculdade. Mas a gente vai batendo papo sobre isso aí no caminho, beleza? Mas, vambora! E aí galera, beleza? Bom, cheguei aqui na faculdade. Cara, eu gravei o percurso todo falando com vocês. E quando cheguei aqui eu percebi que o microfone tava ligado, mano. Que ódio, cara, que ódio que me deu. Mas eu queria falar com vocês rapidinho sobre a questão da localidade, né, e do deslocamento aqui pra UFRJ. Cara, o que acontece? A Unirio, ela basicamente fica em dois lugares. Ela fica no centro e na Tijuca. No centro você vai ter lá o IB, que é onde você vai ter as matérias do ciclo básico e tal. Bem ali no começo mesmo da faculdade. E na Tijuca você vai ter as aulas na Gabiso, que é um prédio só para medicina, e também no Gafre, né, que é o hospital da Unirio. Eu fiquei inclusive sabendo que eles vão mudar também para o Hospital de Servidores, mas aí é um rolê mais para frente, né, não vai acontecer agora, então vamos esperar aí como é que vai ser isso. Mas basicamente são esses dois lugares. E justamente por ter aula ali no centro e na Tijuca, tem muito mais opções, né, de transporte público. Pô, tu pode ir de trem, metrô, ônibus, BRT, carro, se for o caso. Enfim, tem muito mais opções mesmo, né? Enquanto que aqui na UFRJ, como é uma ilha, né? Então não tem nada de metrô, não tem nada de trem. É só BRT e ônibus, cara. Não adianta. Ou carro, né? Inclusive é muito interessante pensar que essa cultura de caronas é muito mais evidente, assim, aqui na UFRJ do que na Tijuca. Não tem muito essa parada de pegar carona, tá ligado? Porque geralmente a galera vai mais mesmo de transporte público, que tem mais opções. E aqui na UFRJ eu acho que é um pouco mais seguro, me passa essa sensação de mais segurança, né? Porque centro do Rio centro do Rio, então é aquela parada doida que geral já sabe. Mas assim, também não é muito melhor não, de verdade. Continua sendo perigoso, é Rio de Janeiro, né, infelizmente, mas eu ainda acho um pouco melhor, talvez eu diria. Mas, enfim, é isso. Me diga aqui nos comentários o que vocês acham, que vocês prefeririam. Essa questão, entre aspas, de segurança, porque não é tão mais seguro assim.
Em contrapartida, tem essa falta de opções de transporte público aqui na UFRJ, enquanto que lá na Unirio é um pouco mais inseguro, principalmente ali no centro do Rio, né? Em contrapartida, tem mais opções de transporte. Me diga aqui o que vocês preferem. Mano, ela tem que trabalhar, né, direito? A formatura vai ser dia 15. Tá realmente bonito. Só achei que bicho, né? Vocês só falam besteira, impressionante. Não, ficou muito legal, sério. Então, galera, tá rolando aula lá em cima, mas dei uma fugida rapidinho. Só pra gente falar com vocês uma parada que eu queria muito conversar, que é sobre a questão da infraestrutura, né? As diferenças entre a Unirio e a UFRJ nessa questão do que é melhor, do que é menos acabada, digamos assim. Porque, cara, infelizmente as duas são questão de infraestrutura muito acabadas, sabe? São faculdades federais, então tem toda essa questão de verba, tá disponibilizando, não tá disponibilizando. Não é uma briga de hoje, sabe? Não é uma briga de hoje, então você vai encontrar estruturas um pouco precárias. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A sala da M1, inclusive galera que vai passar aí no Enem agora. Essa vai ser a sala de vocês do primeiro período, né? E, cara, sala padrão, tipo, subsolo do CCS. Vocês reparam que, sabe, não é de qualidade. É uma coisa bem mal acabada, na verdade, aqui há séculos, se bobear. Então, nessa questão, a UFRJ ela não é boa de infraestrutura. Você vai nos banheiros, muitas vezes não tem papel higiênico, sabão, se tiver, é luxo, esqueça. Então tem toda essa dificuldade. Na Unirio é diferente? Não também. As duas são muito ruins nesse quesito, para ser bem sincero, de infraestrutura. A única diferença que eu acho é em questão do hospital, propriamente dito. O que acontece? O hospital da UFRJ é um hospital muito maior, então isso conta positivamente, porque querendo ou não chega a mais casos, a gente consegue atender mais pessoas, né, uma população maior, enquanto que o Gafre da Unirio, ele é menor, né, é um hospital bem menor. Sendo que me parece que o hospital da UFRJ só está funcionando com 1/3 da sua capacidade. Então tem 2/3 do hospital que está completamente abandonado. E na Unirio, o hospital ele é pequeno, então tem menos casos, menos pacientes, é tudo menor, né?
Mas isso não necessariamente é ruim, até mesmo porque a Unirio, o hospital, ele é muito mais recente, né, do que o Clementino Fraga Filho. Ele tá mais cuidado, né, mais bem cuidado, digamos assim. Mas não que seja lá, uau, meu Deus, que diferença absurda. A Unirio é 10 e o FRJ 0. Não, estão ali muito acirradas nesse quesito. E como vocês puderam ver também, o IB tá meio acabadinho também. Já tem um ano que eu saí de lá, então muita coisa pode ter mudado. Mas eu pedi uma amiga minha para gravar, então vocês estão vendo os takes aí. O IB também não é muito diferente, né? A UFRJ ela é maior, então tem mais estrutura, abriga muito mais coisa, mas também está acabado igual a Unirio, não adianta. E é isso, galera. Chegando ao final aqui do dia, graças a Deus. A gente teve aula hoje. Cara, foi muito boa a aula, papo reto. Só que foi muito cansativo. Porque, assim, a matéria é muito boa de se estudar, muito boa. Só que, cara, cansou muito, mano. Começou a meter muita química no meio. Tampão de bicarbonato, enfim. Mas foi muito legal, de verdade mesmo. Só que agora são 3h45. Dá tempo ainda de malhar, tá cedo, né? Então vou malhar agora, levar vocês comigo. Sendo que, cara, antes de chegar lá, queria comentar com vocês uma parada muito interessante que eu também acho, assim, da diferença entre Unirio e o UFRJ. A UFRJ ela é um grande polo de pesquisa, né? Então, se você, de repente, quer fazer medicina e quer seguir na área da pesquisa, se interessa pela área da pesquisa, sem dúvidas, assim, aqui é o lugar pra isso, sabe? Aqui é o lugar pra isso. Eu já cansei de encontrar com um professor brabo, mano, me dando aula, sério mesmo. Quem já estudou fisiologia conhece o livro, por exemplo, Margarida Aires. E, cara, eu tenho uma professora minha de cardio que escreveu capítulos do Margarida Aires. Então, assim, realmente muitos professores bravos estão aqui dando aula pra gente, sabe? Então, esse aporte técnico-científico é indiscutível. A UFRJ, ela ganha disparadamente. Eu tava até ali falando com os meus amigos, né? A Lari comentou sobre, se é a maior do Brasil e tal. E, cara, é exatamente isso. A gente, em questão de ciência mesmo, produzir ciência, a UFRJ ganha de disparado aí da Unirio e das outras faculdades também. Não à toa ficou em primeiro lugar da federal do nosso país. Então, assim, nisso, cara, não tem o que falar, a UFRJ realmente ganha de lavado, sabe? Na Unirio, eu não lembro, assim, de falar muito sobre PINC, né, que é Projeto de Iniciação Científica, sobre projetos de extensões, assim, não falava muito sobre isso, sabe? Não sei se, de repente, no ciclo básico, no ciclo clínico, perdão, isso já é mais comentado. Acho que não, porque eu acho que no Gafre não tem muitos laboratórios, de verdade. Então, assim, nessa questão técnico-científica, cara, o UFRJ realmente é a melhor. Só que tem um lado negativo, entre aspas. A UFRJ tem muitos especialistas em cada assunto, sabe? Sei lá, se você vai estar num PCI de cardio, por exemplo, vai ter um cara que vai te dar aula de histologia que ele é ultra, hiper especializado naquilo, sabe? Por um lado, Marcos, isso é bom, não é? Sim, é bom porque, em teoria, né, e aí vamos partir pra teoria, em teoria ele vai te dar um suporte, cara, brabo nesse assunto. Só que, às vezes, é especialista demais. E aí tem coisa que você, de fato, só vai ver na aula, entende? Você não vê muita, realmente, aplicabilidade depois do que se passa. Então tem esse lado bom, mas não sei até que ponto, e aí eu tô assumindo que eu não sei até que ponto isso é tão útil, entendeu? Ser tão específico em coisas muito micro, né? Em coisas muito, muito específicas. Mas enfim, essa é o UFRJ, não tem pra onde correr. Se você vier pra cá estudar medicina, você vai perceber isso. A gente realmente é muito específico, vê coisas muito específicas, principalmente no básico. É de praxe, vai acontecer.
E é isso, galera. Cheguei já da academia e tava aqui dando uma olhada no que a professora mandou lá no Classroom. Ela jogou lá umas atividades pra gente ficar revisando a matéria de hoje. Cara, muito legal, muito legal. E vi também que saiu minhas notas de neuro, graças a Deus. Passei, e passei com nota boa, viu? Pra você que ficou duvidando. Tô zoando, ninguém duvidou não. Mas passei com nota boa, graças a Deus. E agora só vai ficar faltando mesmo a nota de cardio. Vou fazer a prova quinta, quinta-feira que vem. Então tem uma semana ainda de aula. E aí depois, férias, matei M2, se Deus quiser, e vou passar. Vou passar, em nome de Jesus, tem que passar. Tem que passar nessa bosta, não dá não. Mas, cara, antes de terminar o vídeo, eu queria compartilhar com vocês um último tópico, que é sobre a questão da carga horária. E também quero contar logo, de uma vez por todas, os motivos que me fizeram sair da Unirio para vir para a UFRJ. Bom, primeiramente, a carga horária da UFRJ, cara, é muito maior do que a da Unirio, sabe? Eu percebi que tinha muito mais horários livres na Unirio do que tem agora na UFRJ. Por exemplo, M1, primeiro período. M1 na UFRJ, cara, você não tem folga nenhuma, tipo, nenhum dia de folga, sabe? Muito pelo contrário, você tem ali dia que você tem que estudar na hora do almoço. Bom, pelo menos dizem, né? Eu não vou saber dizer com tanta propriedade porque eu não fiz o M1, mas realmente dizem que é mais corrido e tal, então, assim, tem essa diferença logo de cara, né? M2, por exemplo, que é o que eu tô fazendo agora, do segundo período, a gente tem segunda-feira livre e quarta à tarde. Só que isso depende, porque terceiro período, por exemplo, não tem nenhum dia livre. Então, veja, depende de período para período, depende de quem está coordenando a matéria, como que vai organizar cada disciplina no dia da semana, sabe? Então, isso depende e varia muito. Mas, de forma, assim, simples falando, a UFRJ tem uma carga horária maior, sim, do que a Unirio. Isso é fato, tá lá na ementa, só pesquisar que vai perceber isso. Só que, assim, não sei até que ponto isso é melhor, né? Porque a gente já conversou sobre isso, a questão de, às vezes, os professores falarem coisas muito repetitivas e tal. Então, não sei até que ponto isso é legal. Mas vejo sim, eu, Marcos, minha opinião, acho útil de certa forma. Porque, sei lá, vou dar um exemplo de endócrino. Endócrino lá na Unirio foi dado de uma forma muito mais corrida, sabe? Aqui, sei lá, eu tive uma aula de 2 horas para falar só de GH, que é um hormônio. Então, assim, às vezes isso contribui também para o meu aprendizado, sabe? Mas enfim, fato é, a carga horária da UFRJ é muito maior do que a da Unirio. E agora deixa eu compartilhar com vocês os motivos que me fizeram sair da Unirio para vir para a UFRJ. Cara, não é porque, meu Deus, a Unirio é uma faculdade péssima, não tô gostando, tô achando que eu tô aprendendo pouco. Não, de verdade não. Porque eu gostava da Unirio, é fato, a Unirio forma excelentes médicos, excelentes. Isso não é nem o meu achismo, é fato, forma, sabe? Assim como a UFRJ também forma excelentes médicos. Só que, pra mim, principalmente a questão de deslocamento, porque, pô, pra ir pra Unirio demorava às vezes 1h30, sabe? Pra ir e pra voltar. Então, ao longo do dia, tipo, demorava 3 horas e pouco. Enquanto que na UFRJ, às vezes eu volto em 15 minutos, sabe? Então isso pra mim, cara, é uma diferença absurda. Absurda. Isso na qualidade de vida impacta muito, tem grande impacto. Grande impacto mesmo, de verdade. Essa questão de deslocamento e também a questão da faculdade, no caso aqui a UFRJ, ser muito maior. Então oferece mais bolsa, oferece mais vaga de intercâmbio, que é o que eu quero, né? Eu quero muito fazer intercâmbio. E na Unirio também tem intercâmbio, sendo que como é uma faculdade menor, então tem menos vagas de monitoria, tem menos vagas para intercâmbio, é tudo reduzido, né, em comparação ao UFRJ. Então esses foram os motivos, basicamente, que me fizeram me mudar entre as faculdades, sabe? Mas e se fosse você? Me diga aí nos comentários o que você escolheria, se a Unirio ou a UFRJ, claro, baseado nesses tópicos que eu abordei hoje, né, que é deslocamento, a infraestrutura, que as duas são ruins, mas enfim, a questão científica, a questão também da carga horária. Me diz aí nos comentários o que você prefere, se a UFRJ ou a Unirio. Mais uma vez, não quero aqui tendenciar vocês a escolher nada, mas a UFRJ foi eleita a melhor do Brasil, então só digo isso. Mas, cara, realmente é uma faculdade muito boa. Tô gostando bastante mesmo de estudar lá. E tá sendo muito bom, muito bom. E é isso, galera, chegamos ao final do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e bota aqui nos comentários, cara, o que você espera ver aqui no canal, o que você tá achando. Porque, pô, sério, de verdade, cada vez que chega a notificação de comentários de vocês, pô, me amarro muito em ter essa interação com vocês. Mas até o próximo vídeo, tamo junto.